testemunho. Deixa eu ver se tem alguma coisinha para falar. Temporada de São Miguel, olha. Não vamos fazer a vontade da carne, nem a vontade de algo de Deus. Vamos fazer a vontade de Deus. Eu venho falando para os irmãos, não é eu falei que eu tive alguns sonhos e Deus tem colocado em mim um desejo muito grande de evangelizar essas zonas que é uma verdadeira Bahia, o norte, aí do lado de São Miguel e do Itaim Paulista. Eu sei mesmo que a carência de Deus é demais. Seria uma loucura eu querer pregar no Japão, querer pregar na Bahia, no momento agora. Está entendendo? Querer salvar tanta gente num rio tão longe, sendo que as pessoas estão se afogando em volta de mim. O que tem de gente em volta de nós se afogando, precisando de socorro, quem crê assim? Então eu pretendo, com a ajuda de Deus, falei com a Miriam, já viu, devia embolsar o rapaz, era hoje. O próprio Paulo não precisa você não. Lá ele vai lá, vamos comprar para já ir preparando. Aproveito e já aviso. Já está marcada a minha ida lá, que marcaram. No dia 25 nós temos eleição. A Miriam vai nesse dia. Né? E eu vou para essa hoje há 3 semanas. Mas só que eu não vou lá só visitar e voltar. Eu quero depois reunir. Eu queria que os irmãos, lembram do tempo de Antônio Carlos? Os obreiros devem entender que o Espírito de Deus, eu sempre falei, está em todos nós. Esse Deus que me usa para reunir o povo, para fazer o que eu faço, é o mesmo Deus que usa o Renato de Barueri. É o mesmo Deus que usa o Sérgio. Então os obreiros que tinham aquela união para ir para os montes e nos visitar, vir aqui, o tempo que o Antônio Carlos estava lá, eu estava no interior, deve continuar com esse mesmo espírito. Não é assim? Para os montes. Para aí, montes está marcado, eu marquei. Teve teor um dia, marquei para o dia 22 a 23. Vamos lá. A consagração no monte. Por quê? O Natal é na terça-feira. Voltando, o Natal tem segunda-feira. Não é assim, Jorge? O Natal é segunda, é terça. Então, segunda-feira está ali. Agora tem o feriado de domingo, que é domingo. Então, a nossa festa vai se dar num dia de sábado. Sábado para domingo, à noite, é ceia, consagração e o nosso grande encontro no sítio da Freia. Tá bom assim? Que dia é esse dia? 29. Isso por eles, não vamos unir. Olha, deixe Deus trabalhar. Olha, não se desespere com problemas. Olha, não deixe Satanás iludir a sua mente. Não deixe, às vezes a gente pensa que é a vontade de Deus, às vezes não é, é a nossa. Deixe Deus entrar. Olha, Deus escreve certinho, numa linha toda torta. Mas como? Se a linha é toda torta, você vai escrever na linha. Pois Deus escreve certo através das linhas tortas. Ou não está escrito? Nosso Deus é Ele que nos dirige. Olha, mas eu vou fazer uma pregação, mas tão bonita, eu acho. Olha, vocês vão sair daqui babando de alegria. Baixaram-se uma portaria contra a pregação do Evangelho. Eu vou falar na minha língua. Criaram uma bafafá dos diabos em Jerusalém. Levantou os homens da seita dos saduceus, um bocado de diabo, proibindo os discípulos pregar o nome de Jesus. Criaram uma lei, olhem para cá, uma lei, assinaram uma lei, que se fosse pego alguém pregando sobre o nome de Jesus, essas pessoas tinham que ser espancadas, judiadas mesmo, e era levado ao sinédrio para julgamento, era chamado. Mas acontece que os discípulos receberam a palavra, foi de Deus e não foi do homem. Por isso que a pessoa, quando aceita Cristo mesmo, que tem o chamado mesmo, ele passa pelos trancos dos barrancos, mas ele não cai. Sem jogar em direto, porque a pregação é assim mesmo. Você pode ver que é 5, 6 numa casa, o diabo passa uma rasteira, leva 3, leva 4. Tem casa de 5 que o diabo chegou, leva 4. Mas ficou a semente que é você. Ficou a semente. É a vida que é assim mesmo. Então não pode esmorecer, porque mediante o que eu for pregar é muito forte. Olhe para cá. Era proibido falar no nome de Jesus. Não era proibido, meninos? Era proibido.
estavam muito furiosos pela palavra. Estavam crentes, irmãos, assim, bem veementemente, bem poderosos. Aquele crente assim que faz os 13 quilômetros a pé, aqueles crentes que varam assim a noite toda em uma vigília, assim, sem cochilar no banco, aqueles crentes que não medem distância de chuva, de lama, de sol, aqueles crentes que não adianta você falar besteira, porque no ouvido dele não entra nada. O que é? E hoje eu não quero, deixa eu dar uma olhada, porque para não atrapalhar, eu estou com uma pregação tão boa. Foi pra... Mas é ela? Ah, não. Ela está dizendo que é que nem a Marlene. A Marlene foi uma moça tratada por mim, em nome de Deus, que botava o sangue pela boca, mas meio litro mais de sangue. Quem lembra? Quando eu tocava meus dedos no estômago dela, ela vomitava sangue. É um caso assim. Mas isso não é boa pregação. Peraí. Eu tenho muito terrível. Olha, eu vou pregar a palavra de Deus. Deixa eu falar com vocês. Começar. Amém. Vai para a gente. Quando sentar aí, vamos ouvir que a pregação é boa. Olhem para mim, deixa ela sentada aí. Eu vejo depois um carro. Olhem para mim. Então, olhem para cá. Os discípulos, eles estavam com a corda toda. A corda toda, eu sei o que ele está com a corda toda. A pessoa fica valente, não tem preguiça, não tem distância. É quando a pessoa vai fracassando que tudo para ele é difícil. É longe, atrapalha, tudo atrapalha. Quando vai perdendo o primeiro amor. Mas quando a pessoa se mantém no primeiro amor, é difícil, irmão, Satanás romper com ele. Esses discípulos, eles estavam no primeiro amor. Então juntou-os da seita dos saduceus, os sumos sacerdotes e os homens poderosos da cidade. Olhem para cá. E prenderam os discípulos de Jesus. Prenderam, olhem para mim. E marcaram para amanhã, que seria hoje, às 9 horas, mais ou menos nesse horário. A gente, eu estou supondo, nesse horário, eles tinham que ir para o Sinédrio, para o salão nobre, para fazer o julgamento, o fórum, ou para a delegacia, para todo mundo entender. O lugar reservado onde eles julgavam. Ali no Sinédrio, eles reuniram de manhã. E eles autorizaram o capitão da guarda para juntamente com outro soldado, para ir até na cadeia, olhem para cá, tirar os discípulos que tinham sido presos ontem. Não está bem explicado? Tinham sido presos ontem e a cadeira estava sob a guarda de policiais. Eles foram trancados na prisão, olhem para mim, foram trancados na prisão e ali, por um lado de fora, tinha os guardas vigiando. Isso ontem. Agora, hoje de manhã, vai o capitão da guarda, olhem para mim, na cadeia, para abrir e tirar eles, para trazer para ser julgado. Vejam como aconteceu. O capitão chegando no cárcere, na prisão, estava tudo normal. Os guardas na porta, não estavam. Tudo normal. Aí ele simplesmente, olha para mim, ele mete a chave, abre a cadeia, tira todas as trancas para pegar os apóstolos. Quando ele abre a cadeia, que ele olha, não viu ninguém. Mas ele foi ver se eles estavam atrás de algum móvel, sei lá, alguma coisa. Reviraram a cadeia inteira e não encontraram ninguém. Então eles, antes de voltarem para casa, eles tiveram a curiosidade, um preparo, de fazer uma vistoria em tudo. Eles olharam no telhado, nas paredes, no chão, não tinha buraco, não tinha sinal de nada. Simplesmente a cadeia estava super trancada, super segura e não tinha ninguém lá dentro. Graças a Deus. Foi um grande mistério em Jerusalém, um dos maiores. Quando o capitão fez a vistoria, eles mesmos começaram a ficar apavorados. Tiveram que voltar para falar com o sumo sacerdote. Aí quando chegou o amarelo, o capitão: senhores,
ele chegar aos seus homens. Já as autoridades máximas queriam saber os acontecimentos e ele disse, o capitão, por incrível que pareça, eu, o capitão da guarda, chegando na cadeia, estava trancada, os guardas da porta não tem ninguém lá dentro. Os discípulos de Jesus sumiram da cadeia dentro desse quadro misterioso. Sem ninguém saber o que era. Mas a Bíblia nos diz que quando eles foram presos, Deus mandou um anjo lá. E eles conversaram cara a cara com os anjos do anjo. O anjo falou cara a cara dizendo assim, lembrem-se que Jesus prometeu estar com vocês. Lembre-se que ele disse que nunca ia desamparar. Vocês estão presos foi por causa do nome dele. Após agora pelo nome dele, ele mandou eu vim soltar. O anjo é o próprio Jesus. O anjo conversou com eles e disse, vá porque vocês estão com a corda toda. Vão, aproveitem essa força que vocês têm, que receberam dos céus, do mestre, e preguem a palavra. Preguem a luta dele, mas tenha alguém para lhe guardar, para lhe garantir. Aí o anjo deu uma garantia tão grande, irmãos. Olha, que eles saíram dali, reuniram na hora, ficaram como se tivessem doido, começaram a chamar o povo na rua, venham cá, aí reuniram na igreja de manhã. Foram nas casas, e alguém não queria vir, e eles treinaram, dizia, vem que nós temos um mistério. Um anjo apareceu para nós, e o povo começou a vir. E eles não foram fazer pregação besta, não. Chegaram lá, eles começaram a pregar. Nós estávamos presos pelos saduceus, nós estávamos presos por aqueles que não creem em Jesus, nos prenderam, mas o anjo nos soltou e mandou que viesse salvar vocês. E eles começaram a fazer o sermão. Enquanto eles fazem o sermão, lá no Sinédrio está o maior ribuliço. Vocês têm que entender, está o maior ribuliço. Eles estão perplexos. É o que está escrito. Diante de um quadro assombroso. O sumo sacerdote andava no Sinédrio para lá e para cá dizendo, mas como que foi isso? Ele estava pregando, às vezes não sabia, mas como que esses homens subiram? E simplesmente o capitão dizia, eu não sei de nada, eu estou até me arrepiando. Os soldados ficaram a noite inteira, não ouviram barulhos, não tiveram sintomas de nada. Do jeitinho que eles trancaram, encontrei trancada, tudo fechado e nada, não tem ninguém. Esses homens saíram e ninguém sabe como. Aí fica provado que Deus sempre tem uma saída. Tem gente que é muito sem vergonha, que eles têm mania de se entregar ao desespero e dizer que Deus o abandonou. E achar que não tem saída. Pode os homens, pode o quarto, pode o inferno pegar fogo. Para o fogo de Deus tem saída. Para cá, minha filha. Saída para todos os sentidos. Viu? Deus livra o homem da terra. Deus sempre livrou o homem do fogo e das águas. O nosso Deus, ele nos livra de tudo. Ele é um Deus capaz e poderoso. Escuta bem. Parece que eu estou sendo da boa pregação. Vamos lá. 2:4. Eles estão pregando na igreja de manhã, como eu estou aqui. Só que estava violento o negócio lá. Estava feio. Não estava pregando com medo, não, se urinando, não. Estava pregando, era macho mesmo. Macho do setor da expressão espiritual. Eles estavam dizendo, olha aí, quem mandou nos prender foi aqueles que mataram Jesus. Jesus veio para eles, eles não acreditaram. Agora eles querem pedir, querem fechar nossa boca. Não tem quem faça. Eles estavam endemoniados, porque quando o homem está com coragem, eles falam a verdade. Eles estavam endemoniados, porque onde eles pregavam, eles afirmavam que foi eles, o sumo sacerdote, foi o principal
Vocês estão sabendo aqui o que eu estou falando. Foi o anjo que foi lá soltar. Agora, como, Jonas, que o anjo fez? Abriu a porta, a Bíblia diz? Foi, abriu. E ficou fechada a mesma coisa. Deus podia tirar pela parede. E Deus podia tirar como um sopro, uma... Translatar. A Bíblia diz que o anjo foi e abriu e soltou eles. E a cadeia ficou fechada. Olha a Bíblia. No Sinédrio, homens endemoniados andavam no palco e diziam assim: não, esse negócio de milagre é mentira. Vamos procurar na cadeia. Tem que procurar. Alguém sabotou. Na certa palavra, houve sabotagem. Alguém abriu a porta. E o capitão dizia: não, eu sou um homem de bem. Vocês têm que confiar em mim. A cadeia está do mesmo jeito. Os quatro que estavam lá são homens maravilhosos. Jamais eles iam fazer coisa errada. Os homens sumiram, mas eles ficaram preocupados e diziam: mas sumir como? Se eles saíram da cadeia, alguém virou. Mas aqueles que eram religiosos diziam: esse é alguém, quem foi? Mesmo sem crer em Deus, houve um cisma, um impacto que, porventura, que ali no fundo, tinha alguém que ficava assim. O negócio subiu da cadeia, esses homens falam de Cristo, e se tinha alguém ali que imaginava: será que Deus mandou um anjo? Pois havia mandado esse. Toda a vida Deus mandou um anjo e enviou para salvar seus homens e seu povo. Deus enviou um anjo para entrar na cova dos leões na época de Daniel, no reinado de Dário. Olha para cá. E os leões ficaram com as suas bocas travadas através do anjo que segurou. Deus enviou um anjo na fornalha. O primeiro para salvar Sadraque, Mesaque e Abednego. A aparição de anjo nós temos na Bíblia toda. E eu provo como Deus já enviou anjos para me salvar. É o sangue de Jesus. Teresa da Santa Catarina, não sei se está aí. As minhas irmãs de Zacarias sabem disso faz bastante anos. Quando fizeram uma afastada dos diabos para me prender ali em frente ao Juco, em um salão, quando foi 5h30 da tarde, um anjo, eu entrei no banheiro, fui fazer uma oração que eu estava com melancolia. Não é bem melancolia, como é que fala? Uma angústia. Estava com aquela angústia, estava arrumadinho, cabelo, tudo direitinho, mas aquela angústia, vontade de chorar. E eu queria saber que peso era aquele. As meninas perguntavam se eu queria café, não queria, quer chá, não queria nada. E não tinha alegria, uma angústia. Me deu uma angústia, mas deve ter sido Deus. Aí eu vou me ajoelhar para me ver o que eu tenho. Me ajoelhei, Senhor. Falei: Senhor, tira essa angústia de mim. Quando eu estou orando, mas cochichando, aí pegaram bem aqui no meu ombro. Só que eu vi ele assim, que eu fiquei todo dormente. Aí ele disse assim: Deus mandou eu vir me salvar. O anjo disse: pega uma cartolina, escreva igreja fechada em 10 minutos. O anjo me deu 10 minutos. Eu me afoguei, martelo não tinha. Eu tinha que pregar a cartolina com aquelas rodinhas de fundo de pia, de mármore, umas rodinhas bem redondinhas. Quando eles furam, é a pia mesmo, de mármore. Tem aquelas rodinhas. Eu peguei com as meninas naquele tempo, estão todas vivas. 10 minutos, passava 5 minutos e o papel segurado. E o anjo disse que tinha 10 minutos. Mas quando deu 9 minutos, 9,5, o preguinho segurou e eu me escondi. E o anjo disse: eu vim te salvar e salvou mesmo. E o anjo já me salvou, não foi só uma vez não. Eu conheço isso aí. Eu conheço Deus cara a cara. Eu sei que Ele está aí. Vocês vão ver daqui, eu vou esquentar também aqui. Então você vai ver só. Você vai ver. Eu não vou falar sobre eu conhecer Deus cara a cara. Tem um carinha aqui, bom, que é meu colega, esse que eu estou pregando, que ele enfrentou os homens lá. Ele enfrentou. Eu vou falar como é que ele enfrentou. Aleluia. Vou chegar lá. E é agora. Aí quando eles estão no Sinédrio, se fosse a entender, na delegacia do local, quando eles estão ali discutindo que os homens subiram, chegou um soldado amarelo.
ninguém segura ou prejudica a minha igreja, porque foi Deus que colocou nesse lugar. A Bíblia afirma a porta que ele abre, ninguém terá ousadia de fechar. Não dá para a gente chorar? Não dá para chorar? Vale a pena vir à igreja ou não vale? A gente não tem vontade de sair voando, gritando, porque esse Deus é poderoso. Aí, o capitão disse, deixa que eu vou lá. Aí, os generais e os homens mais poderosos, ele já era um homem de bem, mas disse assim, olha, ele é cautela. Aí o soldado que passou na hora disse assim, olha, a igreja está cheia. Aí o capitão teve medo de criar pânico no povo, problema, agitação, e resolveu não prender eles na marra. Aí chegaram na igreja, tudo assim, como já aconteceu comigo também, ó, olhando, deixando terminar o culto, nervosos. Enquanto eles estão nervosos, os discípulos estão clamando e falando, e ali o Espírito de Deus no povo, e a segurança. Aí, o capitão foi mais perto para ver se inibia ele. Aí ele viu que o capitão estava ali, quando viu, ele disse assim, Pedro, igreja, vocês e eu não temos medo de nada. A mensagem que entrou na minha alma foi colocada por Deus. Eles nos prenderam, porque nós estamos falando que Jesus veio para os seus, e os seus o rejeitaram. Eles mataram. Eles não aceitam a verdade. Agora, vejam bem o que a Bíblia diz. É através da verdade que a mentira vai embora. Não se pode de maneira de hipótese alguma mandar a mentira ir embora sem a verdade. A grande espada, a palavra, a mensagem para a mentira desaparecer é a aplicação da verdade. Está entendendo? A mentira não sai enquanto você não vê cara a cara a chegada. Alguém que chega e senta. Deixa a verdade entrar. Deixa ela sentar. Deixa ela se apoderar. Oh, aleluia! Aí terminou o culto. Pedro, cheio de coragem, o capitão falou, eu sou autoridade, vocês têm que ir ao Sinédrio, vamos na paz, e eles resolveram ir. Não fugiram não. Vejam agora, os apóstolos apanharam na igreja na paz, porque eles tiveram medo do povo apedrejado. Porque é para provar que a igreja também tem a obrigação de ser uma igreja forte. Não a igreja ver a covarde aí, qualquer coisa está se mijando. Aí, o senhor é crente, quando está tudo aleluia, aleluia, quando a correia pega, tem que ser crente de verdade, rapaz. Crente de verdade, aí. Mas eu vejo. Crente sem frouxo. Enquanto Deus está operando, está aí. Eu não tenho medo do diabo. Qualquer coisinha, abaixa a cabeça, sai correndo. Não é assim, não. A igreja se afirmaram ali. A igreja ficou tão poderosa que o capitão da guarda, está escrito, teve medo da igreja apedrejada. Ou não teve? Teve ou não teve? Aí o capitão levou os apóstolos na paz. Vejam a chegada deles no Sinédrio, onde estavam os grandes diabos. Cheio de diabo. Aqueles diabos. Primeiro que foi interrogado foi quem? Foram entrando. Aí veio o sumo sacerdote. Lamentável. Você não sabe que está proibido falar no nome de Jesus? Aí ele foi e disse assim, para mim não tem proibição nenhuma. Com qual autoridade você fala isso? Quem lhe deu essa autoridade de você falar em nome de Jesus? Aí Pedro vai dizer ele mesmo. Ele mesmo lhe disse. Ele disse para mim, não expulsarão
Aí, Pedro continuou dizendo, ele está no trono, o Deus dos nossos pais ressuscitou ele da morte que vocês o mataram, e ele agora subiu para o trono, mas ele prometeu que está conosco, e ele disse que este evangelho do reino será pregado a toda criatura, a toda a gente na terra, e aqueles que crerem serão salvos, mas aqueles que não crerem como vocês, seus imundos, vocês serão condenados ao diabo. Pedro xingou. Aí quando Pedro xingou, o homem ficou todo ensinado. Venha cá, começaram a cochichar nos ouvidos. Tem que matar, precisa matar, vamos matar esses homens. Aí Gamaliel disse, calmem, vocês não pediram para mim falar? Com licença, retirem eles lá para baixo. Ele queria falar alguma coisa para eles não ouvirem. Retirando eles do local, Gamaliel toma a palavra e chega e diz assim, eu não queria falar com eles aqui para evitar de alguém dizer que eu estou do lado da igreja. Eu não estou do lado de ninguém. Eu vou dar uma palavra que eu acho inteligente, sábia. Mulher outra vez. Quer continuar? Segura aí. Eu vou descer rápido. Não, vamos lá. É mulher. É um espírito que corta ela e bota sangue. Olha, escuta aqui que eu estou pregando. Saia dela, eu sou o Josias. Sai em nome de Deus. Amém. Sai, demônio. Abra seus olhos. Sai, demônio. Aí já é para mim não pregar a palavra mesmo. É por aí. Feliz. Aí, Gamaliel disse, sai para cá, então você quer. Você vai perder. Olha para cá. Gamaliel disse, querem a minha palavra? O homem, antes de fazer besteira, é melhor pensar. O rapazinho aí ficou fervoroso, é apóstolo, ele se diz acompanhado de poderes, como vocês veem, os comentários aí da igreja que estão segurando por ele. Então, vamos levar as coisas dentro da lei, com calma. Eu, Gamaliel, homem de experiência, isso Gamaliel, cheio de experiência, eu dou a minha palavra. Aí ele vai e diz assim, eu antes de dar o meu veredito final, eu queria vos lembrar que há pouco tempo surgiu um homem chamado Teudas. E ele chegou a reunir obreiros, diz que tinha 400 homens, que ia abalar a terra, que ia fazer acontecer. E esse homem mataram ele. Isto significa que ele não era de Deus. Porque a missão dele está de fogo. Judas o Galileu também surgiu com poderes milagrosos, reunindo multidões. Também desapareceu, se acabou. Vejam, senhores, isso é o depoimento do homem, o doutor Gamaliel está falando. Vejam vocês, vamos analisar. Agora, surgem esses homens reunindo multidões. Se eles não forem de Deus, eles vão cair automaticamente. Eu, Gamaliel, eu entendo que se a obra for de Deus, para a gente contender, brigar contra Deus, para mim, eu, Gamaliel, eu acho impossível. Agora, os senhores, doutores da lei, o que vocês acham? O senhor sacerdote,
o Senhor abriria uma contenda contra Deus? E se o abrisse ganhava, aí o padre ficou. Aqueles homens que estavam muito furiosos começaram a cair no semblante. Aí Gamaliel disse assim: porque se vocês brigarem, se essa obra for do homem, nem precisa que ela caia só. É bobagem. Se ela for de Deus, não vai adiantar brigar. Sendo assim, vocês compreenderam que a minha decisão é esta: é melhor deixar esses homens em paz. Esta é a opinião de um homem, como vocês me conhecem. Deixar em paz assim, lava as mãos. Se eles não forem de Deus, eles caem. Porque se esses homens forem de Deus, nem vocês e nem eu iremos derrubar. Tem que voltar a chorar, né? Estou nervoso. Quase que eu chorei. Puxa vida. Tu viu, Renato? Oh, Deus. Olha aí. Fico triste com os crentes. Não vamos passar isso, não. Crente se ilude com palavra, com fermento, com coisa. E faz, e dói, e derruba o povo, e domina o povo, não é? Irmãos, o povo é de Deus. E se apaixona, e se fanatiza por uma pessoa, e joga o povo, e aquele sofrimento. E Deus fica onde? O povo é de Deus. Já pensou, quer ver? Me segura que eu vou cair, ó. Se é que parar se eu fizesse assim, ó. Não é assim, amigo? Vocês iam dizer, tá. Aí vocês vão levar para parar. Deus me leva. Amanhã me casa, se eu estava enterrado. Quer dizer que a igreja caía? Irmãos, vocês queriam juízo. Eu não estou pregando, não, eu queria juízo. Queria juízo. Juízo com fermento. Eu estou pregando é contra mim também. Perseguido de pregador, de quem prega, quem tem que ser, ter postura. A pessoa às vezes diz que é crente, mas se vê, uma ocasião já passou. Não vou falar nunca quem é, também ninguém vai saber. Uma pessoa disse para mim: se mexer comigo, eu vou botar mais de 200 pessoas no inferno. Falou para mim. Não vou falar que eu não vou estragar. E deu um testemunho. Ficou nervoso e me enfrentou e falou: ó, se me tirarem de lá, eu vou botar no mínimo 200 no inferno. E falou para outro: pessoas que pregam. Os caras, o sangue de Jesus tem poder. Nós vamos pensar que a coisa agora é não criar problema. Isso já faz 50 anos. Os bestas. Está entendendo? Estou falando. E quem é testemunha nesse caso, levante as mãos. Falaram para mim. Passavam lá, ficou nervoso. Falou, foi aqui mesmo, ficou nervoso. A pessoa ficou nervosa e falou. Só que tem uma coisa, nós não estamos passando problema. Eu só estou falando isso por causa da mensagem de Gamaliel. Em nome de Jesus, como jamais. Não tem problema nenhum, só estou falando. Se alguém tomar essa palavra, parabéns, porque Deus queria falar com você. Eu nunca ia falar isso aqui, estou falando para você ver. O Gamaliel, sem ser crente, sem ser nada, ele diz: deixa o povo em paz. Se eles forem de Deus, eles permanecem, se não for, perecem. Aí, o sumo sacerdote diz: então vamos dar pelo menos uma pisa. Uma pisa quer dizer uma surra. Aí o povão desceu, chamaram eles numa sala, meteram o cacete, chicote. Agora escuta essa. A primeira chicotada foi nas costas. Pá! Quando meteram o chicote, ao invés de ele falar, ele disse assim: Senhor, eu não sabia se eu merecia essa chicotada. Que honra! Eu sei digno desse chicote. Aí meteram o pé, pá! Senhor, eu também sou digno de levar um pontapé por tua causa. Cuspiu nele. Senhor, eu sou digno de receber. Cuspe na cara pelo teu nome. Eles
certo? De que Deus, as pessoas às vezes ficam preocupadas em ser usado por Deus, é importante, mas Deus usa qualquer pessoa. Agora, a preocupação maior de cada um de nós temos que se preocupar em ser homem de Deus, porque Deus usa até um jumento, se Deus quiser. Agora, nós temos que se preocupar sim em ser homem de Deus. Vocês acham que eu estou com raiva de alguém que tem algum problema e eu aproveitei para falar? Ou acho que Deus me usou? Creio, eu estou falando. Se tem, eu não sei. Eu creio que não tem. Tem, João? Escondido não tem. Não sei de nada. Quem acha que Deus falou com o povo, levante essa mão. Puxa, como eu fui feliz. Vamos ver agora, vamos sentar. Não, peraí. Vamos fazer cura agora. Claro. Vamos para a mesa de operação agora. Vamos para a mesa de operação agora. Porque esse Jesus que os homens mataram, ele ressuscitou. E ele está à direita de Deus intercedendo por nós. Amém. Nós vamos perguntar sem mexer com as curas. Quem é que está afastado de Deus, batizado, mas caído, e retorna para Deus hoje? Queria reconciliar. Levante as mãos. Algum catarro, seja lá o que for, vai pular fora ou não vai? Quem vai receber o milagre de Deus? Eu sou abençoado. Aquilo que eu falei tem fundamento, eu não provei. Não é negócio de terço. Porque, mesmo que se tiver amanhã ou depois, a casa ela é família. Eu conheço um restaurante do Valto, um alemão, que na parede tem mensagem contra beijo e agarrar. Eu não tenho, já foi lá? Não foi não. Mas o Sérgio lá foi, eu mostrei. Quem é que leu bastante lá? Você viu, papai? É do alemão. Mas geralmente em restaurante sempre tem uma pessoa audaciosa. Mas na minha cabeça, só por ser uma casa feita por mim, Deus vai nos ajudar bastante. Nos ajudar bastante. E os irmãos devem frequentar lá, sexta, sábado, domingo, feriado. Só sábado que abre meio-dia, porque todo sábado vai ter feijoada. Ontem foi a primeira. Mas saiu feijoada. Todo o corpo os cachos. Foi a primeira. Foi o que ele veio também. Ele nunca viu, não sei. A gente não tinha maquitex. Não deixava amanhã. Tem coisas obrigatórias que não pode amarrar, não. Vai dar pela taça. Ficamos sem nenhuma bandeja, porque o povo levava as feijoadas nas bandejas. Não interessa você, todo mundo interessado que é. Tem assim, aí. Tem, reconcilie, não toma ceia. A senhora é crente? Depois eu vou lhe chamar aqui. Quem não é crente batizado nas águas, só gosta da palavra de Deus, mas hoje queria aceitar Jesus. Levante as mãos, pessoas que não é crente ainda. Eu não vi, filho. Fale, Senhor, eu tenho pecado. Agora a quantidade, eu não sei medir. Mas eu tenho medo de o acréscimo ser grande. Tenha misericórdia. Apaga de mim os meus pecados. Por eu ter praticado, pensado. Será que eu maltratei alguém? É claro que eu maltratei. O que eu vou fazer? Eu sou um pecador. Mas tu és o pecador. Oh Jesus, tenha misericórdia. Se eu pudesse viver com a boca costurada, não ia resolver. Porque ainda que eu não falasse, eu pensava. Não tem jeito. O jeito é Deus. Agora mesmo, o meu pecado está sendo perdoado. Porque eu peço a Deus em nome de Jesus. Agora, no meu corpo, não vai ficar doença nenhuma. Bato 3 vezes assim. Sai todo mundo! Amém. Manda aquela senhora aqui conversar comigo. Sente um minutinho. Já vou terminar aqui. Eita, Jota danado. Vê que a porta toda aqui. Ele começou. Depois que o meu marido me levou pro céu. Ele está aí, seu marido? Tá. Então conversa com ele, que a coisa está preta aí. Vocês moram onde? Vixe, moram lá em Peru. Eu não posso ir em casa de ninguém, mas me dê vontade de ir lá.
que é obrigado a dar um apoio grande, mas o reinado daquele lado de lá, o quê? Essa daí, essa daqui não. Tá bom. Vocês são de Peru? É Peru ou Peru? Peru. Você é de lá? Não. Viu? Mas esse sangue vem de onde? Meu, disse que estourou uma vez a cabeça. É porque o trabalho não é não, é um espírito mal que veio. A igreja está Marlene aí. Marlene, olha, eu tratei de uma moça chamada Marlene, que assombrou a igreja. Quem lembra disso? Eu segurei ela. Olha para mim, foi de assombrar o mundo. Tinha até o frio. Quando eu tocava no estômago, um espírito cortava ela e ela jogava quase meio litro de sangue na boca. Eu toda hora. Toda hora. Então, é uma coisa espiritual. Agora vem cá, Renato. Tu pode dar assistência para ela? É Deus, não é pergunta, não? Eu te dando só duas vezes na vida. Pega irmão Menezes. Ela tem que pegar. Eu não estou dizendo que o cara não tem experiência, mas é bom que você faça essa oração. Tem que ser uma coisa para orar, oração mesmo. Olha, escuta aqui. Ó, eu peguei o rapaz do interior para trazer para cá. Faz mais ou menos. Agora vem o Deus já não pegando. Ó, Deus está curando, já está saindo. Está indo embora. Vai embora, sai, irmão. Está saindo da casa dela. Está espírito mal, está indo embora. Eu queria só deixar a mulher do sangue para nós ir embora. Quem vai é comigo. O cara não é para fazer. Eu sei que eu curar. Agora. Agora fecha os olhos. Fecha os olhos. Abaixa a cabeça. Cantem comigo. Bem espiritual, que é pedaço daquela música que eu cantei no mês. Para sair os espíritos maus, as enfermidades, precisava. Nossa, a gente já também para ela em casa, viu? É uma coisa assim mais particular, viu? Agora aí. Aí né, vou fazer campanha lá com a coisa meio pesada, né? Ela foi no centro, mas é obrigada por lá, fazendo campanha, veio aqui, quer salvar a família, ela mora em Peru. Ela dá agora, se mora com Deus, mas não mora com minha. Tá bom, fica na igreja. Constantemente a minha igreja está em festa, o coral e a orquestra fazem parte do louvor, e a santa graça de Jesus se faz presente, pois se vem em cada crente o semblante do amor. Cheia de contentamento, como um instrumento nas mãos do Criador. Neste recinto, todos têm a nova vida, a família reunida, cultuando ao Senhor. Essas fugas aqui não é nunca assim expulsar. Isso é um tamborzão cheio até na boca. Então tem que ser por meio da palavra, tá tudo bom. Eu estou feliz, contente, falei graças a Deus. Ó, e cai que nem um boi, viu? Ó, está saindo sangue. Deixa aí, vou fazer uma opção para ele. Deixa deitado aí. Eu vim na igreja, uma família grande mesmo. Estamos encaminhando tudo aos caminhos de Deus. Levanta sua mão. Eles foram lá, no Sul, foram até um dia que não. Um dia que estava fechado, mas foram atendidos. Parece que foram bem felizes, não foi? Foi bom mesmo. E são milhões. Ia. Então, faz 14 Por anos. que os médicos param? Eu vou então. Mostra aqui. Ó, deixa eu puxar. Olha. Olha para aqui. É, gente, a vida é assim, a coisa terrível. Que é como se fosse um fogo selvagem.
Já orei, coisa terrível. Vocês viram daí, não? Eu vou lhe ungir a cabeça. Olha para os braços. Ó. 14 anos de sofrimento para queimar agora aqui. Vocês têm medo? Não. Ela já está tudo certo, viu? Vamos, vai lá. O que foi isso aí? Ó, irmão de São Miguel, tem gente que nada e está aí. Tem que trazer os governos. Cadê o... Olha, eu quero... o pensamento meu vai ser um arranca-rabo. Nós vamos salvar gente como a areia. No nome de Jesus. Graças a Deus. Viu, Nestor? O testemunho foi Deus. Já o velho era Deus, quando o mundo criou, era o rei dos judeus, era o Salvador, e assim se fez carne entre nós.
não